E aí, galera, hoje a gente vai ter uma aula sobre átomo nuclear. A gente vai entender como se originou aquele átomo que a gente conhece, que é uma bola no meio, positiva, e vários elétrons rodando nele. A gente vai entender como foi feito isso e outras coisas a mais. Bom, para começar, eu queria falar que esse átomo, esse estilo, ele foi proposto, quem descobriu foi o químico e físico Rutherford. Bom, qual foi a experiência que ele fez para conseguir isso? Tá aqui a experiência que ele fez, eu vou explicar. Bom, ele pegou um bloco de chumbo, e dentro colocou um material radioativo, o polônio. E o que acontece? Esse polônio emitia um feixe de partículas, ou seja, emitia partículas positivamente carregadas. Isso aqui, ó, a partícula alfa, que é como ele chamou, e ela é positivamente carregada. Bom, o que é que acontece? Ele colocou só uma aberturazinha aqui, ó, só uma aberturazinha na caixa. Ou seja, o feixe passava em uma linha reta só. Então o que é que acontece? Aqui na frente ele fez praticamente o que é essa merda? É o que? É um C com uma barra no meio. Pronto, é um C e uma barra no meio. É o que você precisa saber. Sendo que esse meio que um C é uma tela fluorescente. O que é que acontece? Se essas partículas batessem nessa tela, ia ficar uma marca fluorescente. E essa barrinha é uma barra de ouro, uma lâmina de ouro. Eu vou explicar direito. Bom, o que é que ele fez? Tá aqui o bloco de chumbo. O feixe de partículas batia na lâmina de ouro. E o que é que aconteceu? Os primeiros modelos atômicos, eles falavam que o quê? O átomo era indivisível. Era uma esfera maciça, uma bola maciça. Só que tipo, não tem como a bola ser maciça. Por quê? Porque parte desses raios que bateram fizeram o quê? Uma parte foi reta, atravessou a barra e foi reta. Outra parte atravessou e desviou. E outra parte bateu e voltou. O que é que eu posso dizer sobre isso? Bom, se o átomo passou, é porque o átomo não é maciço. Olha só. Cara, o que é que a galera falou? Que o átomo é assim. É uma bolinha maciça. Sendo que a bolinha é positiva e tem várias cargas negativas na bolinha. Pronto. Só que, tipo, é impossível ter ela ser assim. Por quê? Porque, tipo, se eu tenho um sólido, a lâmina de ouro, o que é que acontecia? A partícula ia bater e voltar, porque eu tenho uma barreira aqui. Ou seja, bater o feixe e voltar. Só que não voltou quase tudo, 90% por aí, passou direto. Então, tipo, se passou direto, quer dizer que eu não tenho só essa parte maciça. Eu tenho um vazio. Ou seja, se passou é porque tem um vazio ali no meio. Entendeu? Então, tipo, a primeira coisa que ele conseguiu falar foi que o átomo é constituído de uma parte vazia. 90% do átomo é vazio. Por isso que grande parte das partículas passaram. Outra coisa é... Por que parte das partículas voltaram? É o que é o seguinte. As partículas são positivamente carregadas. Beleza. Se bateu no negócio e foi repelida, eu posso ter duas coisas. Primeiro, ele bateu em alguma coisa. Se ele bateu em alguma coisa e voltou, quer dizer que essa coisa tem uma massa considerável. Então, o que é que ele falou? O átomo tem um núcleo constituído por partículas positivas e neutras. Por que positivas? Porque é tipo o seguinte. Cara, as cargas da partícula alfa, aqui ó, feixe de partículas alfa, são positivas. Se bateu e repeliu, cara, sinais iguais repelem. Sinais contrários se atraem. Ou seja, positivo com positivo ou negativo com negativo, repelem. Positivo com negativo, atrai. Então, tipo, se bateu e voltou, e essa partícula é positiva, para poder voltar, o átomo, o centro dele que bateu, tinha que ser positivo também. Entendeu? Então, tipo, o átomo, o pincel tá ruim, tem um núcleo positivo. Só que, tipo, além dessas cargas positivas, tem cargas neutras, ou seja, cargas sem carga. Isso tudo para poder formar uma massa que impedisse desse feixe de partículas passar, beleza? Então, o que é que a gente pode dizer? Bom, se o átomo tem um núcleo positivo e com partículas neutras, está aqui, ó, o núcleo tem positivas. Eu vou desenhar uns círculos que são as partículas neutras.
e tem o vazio. Então, tipo, como era? Bom, aqui é tipo isso, ó. Aqui eu tinha um lugar que tinham os elétrons. E essa parte aqui do meio, ó, que eu tô pintando, isso aqui era tudo vazio, ó. Vazio, não tinha porra nenhuma lá dentro, era só nada. Então, tipo, o que é que o cara conseguiu falar? Ele conseguiu desenvolver um modelo planetário, que é aquele que a gente vê. Que é um núcleo positivo e vários elétrons girando em torno. Por que são elétrons? Por que são negativos? Porque, tipo, pensa só. Os elétrons, eles não iriam estar dentro, por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho vários elétrons em torno do núcleo, o que é que eu tenho? Bom, se eu tenho partículas positivas e neutras, as neutras vão dar o que? Menos carga para esse núcleo positivo. Dá para entender, tipo, ele não é totalmente carregado, porque tem partículas neutras no núcleo. E esses elétrons são atraídos para o núcleo. Só que o que acontece? São muitos elétrons. E o que é que eu disse? Elétrons são negativos. Se tem muita coisa negativa indo para o meio, eles vão ter a tendência de se separar. Por quê? Porque negativo com negativo, sinais iguais, se repelem. Então, beleza? Então, tipo, o que ele fez esse experimento e conseguiu desenvolver esse sistema, que é o chamado modelo planetário, que é o que a gente mais utiliza, o que mais chega perto de ser um átomo perfeito, assim. Beleza, então, já que a gente já viu o que é o experimento de Rutherford, tá aqui o átomo de Rutherford. A gente tem um núcleo que é constituído de prótons e nêutrons. E a gente tem a eletrosfera, que é essa parte que eu falei que estão os elétrons. Deixa eu até escrever aqui, eletrosfera. E grande parte dessa eletrosfera é vazia. Lembrando que a eletrosfera é sempre maior do que o núcleo. Sendo que, tipo, primeira parte, sempre lembrar que a parte das eletrosferas, os elétrons, eles têm uma massa desprezível, ou seja, não considera a massa dos elétrons. A gente vai calcular a massa de um átomo, é a massa do núcleo. Que naquela parte que eu falei que o núcleo é mais maciço e tal, por isso que as partículas voltaram. Então, quando a gente for calcular a massa de um átomo, é sempre o núcleo, beleza? Eu vou explicar isso mais detalhadamente. Bom, tá aqui o modelo de Rutherford. Teve um cara depois de Rutherford chamado Niels Bohr. O que é que ele fez? Bom, ele adaptou o sistema. Ele falou de saltos quânticos. Eu não vou aprofundar muito, isso é conteúdo de faculdade e tal, mas eu vou só citar e tal. Niels Bohr, espera aí que o pincel está muito ruim. Niels Bohr, o que é que ele fez com o modelo? Ele falou sobre saltos quânticos. Como assim? O que é salto quântico? Bom, imagina que está o núcleo e a gente tem várias camadas, subníveis. Pronto, um jeito mais fácil. Imagina que 8 degraus, ou 15, sei lá. Pronto, aí tá o átomo. O átomo está no degrau 0. Aí você pula um degrau, você está no degrau 1. Mais um, degrau 2, ou seja, subnível 2. Degrau 3, subnível 3. Então, tipo, vamos dizer que aqui tá no 1. Tá no degrau 1, subnível 1. E o cara, o átomo, o elétron, quer dizer, desculpa, ele vai passar pro degrau 2. Ou seja, o elétron estava no degrau 1 e foi pro degrau 2. Quando o elétron faz isso, meio que ele precisa ganhar energia. Por quê? Porque, tipo, lembra que eu falei que o núcleo tem uma atração? É como se fosse uma atração gravitacional. Tipo, o Sol e os planetas. É tipo uma atração dessa. Quanto mais próximo do núcleo, no caso Mercúrio, o planeta Mercúrio, está mais próximo do Sol, tem uma maior atração. Então, tipo, é muito mais difícil tipo, eu estar na camada 1 e ir para 18 do que eu estar na camada 18 e ir para 1. Então, tipo, eu tenho que ganhar energia para sair da camada 1 para ir para a camada 2. É o que a gente vai chamar de saltos quânticos, ou seja, tá aqui o átomo, o elétron está no degrau 1 e vai para o degrau 2. Ele vai precisar ganhar energia para poder ir para o degrau 2. É o que o cara chamou de saltos quânticos. É basicamente isso. É simplesmente isso que Bohr falou. Ele simplesmente adaptou esse modelo, dizendo que o cara pode estar aqui e vai ganhar energia e vir para esse outro subnível.
tranquilo. O Niels Bohr ele só adaptou o sistema, por isso que o modelo atômico não é modelo de Rutherford, é modelo de Rutherford-Bohr. Aqui do lado vai estar aparecendo uma tabela com todos os modelos atômicos e as características principais, beleza? Mas tem outro modelo atômico, além do primeiro, que é o de Dalton, depois de Thomson, o de Rutherford e o Rutherford-Bohr, tem o modelo de Sommerfeld, que é chamado órbitas elípticas, ou seja, o que é que ele diz? Além de ter esse movimento aqui, o átomo, desculpa, o elétron, por exemplo, ele está aqui. Ele também faz esse movimento aqui, ó. Ou seja, ele não vai só dar essa volta, ele vai dar essa volta e mais essa voltinha aqui, ó. Agora, antes de falar sobre em si do átomo, das características e tal, o que é um íon, um cátion, ânion e tal, eu vou falar sobre os subníveis de energia, que, na verdade, as camadas eletrônicas. São 7 camadas, ou seja, está aqui o átomo, eu tenho a camada 1, camada 2, 3, são 7, que são a camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada pode suportar no máximo a quantidade de átomos, ou seja, a camada K suporta quanto? No máximo 2. A L, no máximo 8. A M, 18, 32, 32, 18, 8. Eu anotei aqui esse barra 8 que tem autores que dizem que a camada Q suporta até 8 elétrons, depende do autor, né? Tá, porque isso é importante. Bom, tem questões que falam sobre os saltos quânticos. Então, tipo, a camada K é a mais próxima do núcleo. Então, aqui é a mais distante. Então, daqui pra cá, tá aqui o núcleo e vai se distanciando. Bom, enfim. Até fazer assim, né? Ó, pronto, é melhor de entender. Camada K, aqui tá o núcleo, aqui vai se distanciando. Bom, sobre aquela coisa de absorção e repulsão de energia, é tipo o seguinte, que eu falei sobre os saltos quânticos, que está mais perto do núcleo, absorve energia e vai para fora. Bom, é tipo o seguinte, se eu estou na camada mais perto do núcleo para ir mais para fora, eu vou ter que absorver energia. Então, se eu estou na K e eu quero ir para Q, eu tenho que absorver muita energia. Agora, se eu quero ir da K para N, eu tenho que absorver menos energia do que eu teria que absorver na Q. Deu para entender assim praticamente? Então, o que é que a gente tem que saber? Bom, de uma camada mais perto do núcleo para mais fora do núcleo, a gente tem que absorver energia. Quanto mais fora do núcleo eu estou indo, quanto mais camadas eu estou avançando, mais energia. E para poder eu ir mais perto do núcleo, tipo, eu vou daqui para cá, eu tenho que jogar fora, dispensar energia. Não jogar fora, porque a energia ela não se perde, ela se transforma, segundo Lavoisier. Então, tipo, se eu for daqui para cá, eu vou ter que perder energia. Se eu for da cá para aqui, eu tenho que ganhar energia. Então, é tipo o seguinte, para ir da camada mais fora para mais perto do núcleo, eu tenho que perder energia. De mais perto para mais fora, vou ter que ganhar. Ou seja, da K para L, eu vou ter que ganhar energia. Se eu for da L para cá, eu vou ter que perder energia. Beleza? Então, eu vou apagar o quadro e eu vou falar sobre características dos átomos. Bom, o quadro é apagado, então vou falar sobre essas características dos átomos, o número de massa. Bom, é o seguinte, como eu falei, a massa do elétron ela é desprezível, então a gente vai precisar de quê para calcular a massa? Massa dos prótons e massa dos nêutrons. Então, como é representado? A massa é representada pela letra A, prótons pela letra Z, tem gente que representa por P, e nêutrons por N. Então, se eu quiser a massa, e como eu falei que a massa dos elétrons são desprezíveis, é só somar prótons e nêutrons. Então, A é igual a Z mais N. A massa do átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E como isso é representado? Eu vou representar aqui. Eu tenho um átomo X, e nesse átomo... Espera, deixa eu botar o Ezinho aqui. Pronto. Aqui pode aparecer 3 coisas. A primeira, do canto inferior esquerdo, eu tenho o Z, ou seja, eu tenho o número de prótons. No canto superior esquerdo, eu tenho a massa. E no canto posterior, no canto superior direito, eu tenho os elétrons. Eu vou falar sobre os elétrons ainda. Como assim? Ó, aqui eu tenho o cálcio. Olha, aqui embaixo, esse 20, o 20 é o número de prótons. O que está embaixo. O 40, o que é o 40? É a massa. 40 é a massa.
E vamos dizer que eu queira os nêutrons. Bom, massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, a massa, 40, é igual ao número de prótons, 20, mais os nêutrons, que é o x, que eu quero achar, vou chamar de n mesmo. Então, se eu passar o 20 subtraindo, eu sei que eu tenho também 20 nêutrons. É simplesmente isso. Se tu tem um átomo, aquela cor que está lá embaixo é o número de prótons, em cima é a massa, para cá é os elétrons. Eu vou falar já já sobre os elétrons. Então, nunca confunda. Por exemplo, lembrando que o número maior sempre vai ser a massa. Se aqui tivesse embaixo um 7, em cima um 8, a massa é 8. Porque a massa sempre vai ser inferior ao número de prótons e inferior ao número de nêutrons, já que ela é a soma dos dois. Tá, agora eu vou falar sobre isótopos, isoeletrônicos, isóbaros e isótonos. Bom, ó, isso aqui que está embaixo da zinha do ferro não tem nada a ver com isso aqui de cima, viu? Isso é só para reforçar uma coisa que eu falei na última aula, no último card. Bom, lembrando, não é sempre o que está embaixo que é o número de prótons. A última coisa que eu falei é o maior número é a massa. Olha aqui. Uma pessoa que só lembrasse, aqui está o átomo, embaixo vai estar o número de prótons e em cima a massa. Então 26 é a massa. Não. Olha só, 55 é maior que 26. Então 55 é a massa do átomo. E 26 é o número de prótons. Só para reforçar o que eu falei na última aula, que o maior número sempre vai ser da massa. Então não fique nessa de decorar que embaixo é prótons, em cima massa. Não, às vezes a questão pode mudar, fazer uma pegadinha. Beleza? Então vamos falar sobre isso aqui de cima. Isótopos, isótons, isóbaros e isoeletrônicos. Bom, cara, o que é que eu digo? Grife, só isso, grifa. Isótopos, grifa o que? O P. Ó, até só vou circular mesmo. Círculo P. Isóbaros, círculo A. Isótomos, círculo N. Isoeletrônicos, círculo eletrônicos. Por que isso é importante? Porque tá na cara, velho. Ó, isótopos, iso. Vou botar aqui iso. É o prefixo de mesmo. Mesmo, igual. Então, isótopos, mesmo número de prótons. O que é que eu disse? Tem gente que coloca prótons como Z e P. Então, P vem de quê? Prótons. A vem de quê? Massa. Como eu falei aqui, A é a massa. N vem de quê? Nêutrons. Então, muito fácil. Iso, mesmo. O resto, muito fácil. Mesmo número de P, de prótons. Isóbaros, iso, mesmo número de quê? De massa. Iso, mesmo número de nêutrons. Iso, mesmo número de elétrons. Isoeletrônicos não tem como você confundir, mas isso aqui muita gente cai em pegadinha, então é só grifar. Pronto, beleza. Para encerrar, que eu vou fazer exercícios ainda, eu vou falar sobre cátions e ânions. Bom, o que são cátions e ânions? O cátion e ânion são os chamados íons. E o que são íons? É quando o número de prótons é diferente de elétrons, ou seja, quando eu tenho mais elétrons ou quando eu tenho mais prótons. Quando o número de prótons, Z, é igual ao número de elétrons, eu vou ter um átomo normal, que eu estava falando. Agora, quando é diferente, eu tenho mais elétrons ou mais prótons, eu vou ter um íon. Bom, o que é um íon? Os íons podem ser divididos entre os cátions e os ânions. O que é que são isso? O cátion é quando eu perdi elétrons, ou seja, ele vai estar positivamente carregado. Eu vou perder elétrons, ele vai estar positivamente carregado. Por exemplo, aqui eu tenho cálcio. Eu vou retirar 2 elétrons, ou seja, o cálcio vai perder 2 elétrons. Ele vai virar o íon K mais 2, o cálcio mais 2. Cara, por que o mais 2? Bom, vamos dizer que eu vou supor isso, que no cálcio eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. É uma suposição, isso não é verdade. Cara, vamos dizer que eu retirei aqui 2 elétrons. Eu vou ficar com quanto? 3 elétrons. Tu concorda que eu vou ter mais 2 prótons? Eu vou ter 2 prótons a mais do que nêutrons. Então, por isso que é o mais 2. Beleza? Ele está positivamente carregado. Ou seja, ele tem 2 prótons a mais do que os elétrons. Porque se fosse para ficar igual, ia ser 3 prótons e 3 elétrons. Só que ele tem o quê? 2 prótons a mais. Porque ele perdeu 2 elétrons. Por isso que esse mais 2. Porque ele tem 2 prótons
a mais. E no ânion, o ânion é quando ganha elétrons, quando ele está negativamente carregado. Ó, aqui está o cálcio, eu vou ganhar 2 elétrons, eu vou deixar ele negativamente carregado. Ele vai virar o K-2. Por quê? Vamos dizer que eu tenho 5 prótons e 5... Vou escrever aqui em cima. 5 prótons e 5 elétrons. Eu vou ganhar 2 elétrons, então eu vou ficar com quantos? 7 elétrons. Tu concorda que eu tenho 2 prótons em relação ao número de elétrons? Eu tenho menos 2 prótons, tipo, ele não perdeu prótons. Mas em relação aos elétrons, ele tem 2 prótons a menos. Por isso o fato do menos 2. Mas é importante frisar uma coisa. Um átomo nunca na sua vida, lembre isso, nunca vai perder ou ganhar prótons. Sempre vai ser elétrons. Os elétrons sempre vão ser os envolvidos. Você vai ganhar ou perder elétrons. Você nunca vai ganhar prótons. Nunca se esqueça disso. Isso é para química, para física, na parte de eletricidade, magnetismo. Isso é muito importante para qualquer coisa, até mesmo na matemática. Um átomo nunca vai ganhar ou perder prótons. Essa coisa aqui que eu falei, que tem 2 prótons a mais e 2 prótons a menos e tal, é uma suposição. Então, tipo, isso aqui foi só para tu entender de uma forma mais fácil o que é um cátion e o que é um ânion, beleza?